Olá, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas, né, a essa Masterclass promovida pelo Braço de Educação da Protiviti. Eu sou o Jefferson Kiohara, mais conhecido como Jeff. Eu sou diretor de Forensics e Integrity e coordenador responsável pelo curso Next Jornada para a Rede de Compliance. Hoje estamos aqui para a Masterclass, né, para falar para vocês, né, que são profissionais sêniores, né, que já atuam com compliance, né, consultores sêniores, analistas sêniores, especialistas, coordenadores, supervisores, e que querem avançar na carreira e obter uma posição de head de compliance, uma posição gerencial de compliance. Ou mesmo você que acabou de sentar na cadeira de gerente e quer se preparar melhor para esse novo desafio. E para falar sobre esse tema, nada melhor, né, do que conversar com quem já chegou lá, que tem uma carreira reconhecida dentro do mercado. Então, estamos aqui com o profissional Reinaldo Gotto, né, que é executivo, é conselheiro, é professor, é super famoso nas redes de compliance, que vai estar aqui hoje para um pouco mais de bate-papo. Né? Mas se eventualmente, né, por exceção, alguém não conhecer o Gotto, eu vou também pedir para você, por gentileza, se apresentar e falar um pouco mais de você. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Jeff, tá? Muito honrado de poder compartilhar algumas ideias aqui com vocês, tá? Eu sou Reinaldo Gotto, sou engenheiro de formação, né? Tenho mais de 30 anos em diversas multinacionais, como a Siemens e a BRF também, tá? Atualmente atuo em conselhos e também em aulas da área de gestão, governança e riscos também. E como ele é um profissional bastante humilde, ele não citou os diversos reconhecimentos que ele tem, entre os mais admirados, etc. Né? E por mais que a gente saiba, né, que você, por exemplo, sempre faz posts reconhecendo a equipe, e é importante, né, você é uma pessoa que, de fato, as pessoas acompanham, admiram, e eu tenho certeza que muitos dos alunos, né, que estão nos ouvindo falam assim, poxa, será que um dia eu chego lá? Né? Qual que é o caminho? Né? E eu acho que uma coisa que nem todo mundo desse mundo do compliance sabe é que o Gotto, ele não nasceu no compliance, tá, gente? Ele fez carreira trabalhando com marketing, com estratégia, ele já foi CEO de empresa antes de ser Chief Compliance Officer. Então, Gotto, me conta um pouco dessa primeira parte da sua carreira e principalmente do que você acredita que foi o seu diferencial para, pela primeira vez, alcançar um cargo de gestão gerencial. É uma pergunta bastante interessante, né, Jefferson? Porque por mais que a gente queira, vamos dizer assim, né, nem sempre é muito fácil você galgar funções de gestão dentro de uma empresa. Obviamente, né, acho que quando eu me formei, principalmente, né, não existia tão claro essas divisões que existem hoje, como a carreira em Y, onde você pode ir ou para uma área mais de gestão ou para uma área mais técnica, né?
E como naquela época, tá, o mais comum era que para você progredir, você tinha que ir para a área de gestão, né? Eu fui cada vez mais me capacitando para isso, né? Assim como uma ambição natural na área de empresas, que você sempre quer crescer, né? E para crescer, você precisaria ter essas qualificações. Hoje em dia, eu acho que já existem outras opções também. Então, para aquelas pessoas que querem se especializar em mais uma atividade, pode seguir uma carreira um pouco mais de especialista, tá? Mas acho que a gente vai discutir bastante hoje aqui, tá? É para aquelas pessoas que querem ir para a área de gestão, né? Galgando posições, né, na área de head de compliance ou diretor da área de compliance, tá? Algumas coisas que acho que me ajudaram, alguns erros também que me atrapalharam durante esse processo, tá? E por isso estou muito feliz de estar aqui com vocês também, né? Legal, Goto. Pensando então nessa primeira parte da sua carreira, né, ainda quando você trabalhava com marketing, Hum, estratégia, o que você acha que te ajudou a virar gerente? é. Eu acho que três coisas são bastante fundamentais que eu costumo dizer para as pessoas de quando você passa de ser um bom especialista, tá, para um bom gestor, né? Eu costumo dizer, tá, que primeira coisa, tá, eu acho que você tem que ter um olhar e uma preocupação legítima com relação às pessoas, né? As pessoas não são máquinas, as pessoas, elas para trabalharem na sua equipe, elas precisam necessariamente performar, né? Só que ninguém performa, né, se tiver com algum problema sério, vamos dizer assim, pessoal, né? Então, por melhor que seja a pessoa, tá? Se o filho da pessoa tiver com 39 graus de febre, que eu costumo dizer, tá? Se a mãe tiver com câncer, ou se ela tiver com um problema pessoal muito grande, vamos dizer assim, tá? Essa pessoa não vai performar, né? Então, eu não estou falando para você analisar as pessoas como se elas fossem máquinas, mas se você se preocupar de uma forma legítima com relação, né, às pessoas, tá? Acho que é uma primeira grande coisa que diferencia os especialistas dos gestores normais, tá? Outra coisa também bastante importante que eu falo, principalmente para quem trabalha na área de compliance, que vai para a área de gestão, né, é que você tem que saber a linguagem da empresa. E quando eu digo a linguagem da empresa, tá, é muito fácil a gente nos cursos de compliance, ou nos treinamentos que a gente faz, a gente entender muito, né, sobre comprometimento da alta administração, políticas, procedimentos, código de conduta, tá? Tudo isso é muito importante, técnicas de investigação, tá? Mas quando você está num cargo de gestão, você tem que entender da empresa, você tem que saber quanto que a empresa fatura, se ela está dando lucro, se não está dando lucro, tá? Como que são as rotinas relacionadas ao orçamento da empresa, tá? Que produtos, quais são os produtos que são mais rentáveis, menos rentáveis. Então, assim, você tem que entender do negócio, não apenas da sua área específica, né? E a terceira coisa também que eu costumo dizer, né, que é muito importante quando você migra, né, de uma área de especialista para uma área de gestão, é que você, né, assim como no primeiro você tem que ter uma preocupação legítima com as pessoas, segundo uma questão, né, de entender o negócio, né, você também tem que dedicar muito tempo para que as pessoas, né, elas produzam, que elas performem da melhor forma possível, né. E para isso você tem que exercitar muito, não só a questão da paciência, mas da capacitação das pessoas, né. Eu costumo dizer que o primeiro grande erro da pessoa que é uma especialista e se torna um gestor, tá, é se irritar que eu delego uma função para você, por exemplo, tá, e você talvez vai demorar o dobro do tempo com metade da qualidade do que eu mesmo faria, né. E aí é muito fácil você se irritar com isso e falar assim: "Deixa que eu faço então", porque se vai demorar o dobro do tempo com a metade da qualidade, né, você acaba ainda indo muito para a área operacional, né. Sendo que você deveria gastar muito mais tempo para capacitar aquela pessoa para que ela faça num tempo cada vez menor, com uma qualidade cada vez maior, tá, ao passo que essa pessoa vai ser cada vez mais independente e você vai poder olhar para outros temas também, tá. Então, nesse resumo, vão ser essas três coisas, né, ou seja, né, uma preocupação legítima com relação às pessoas, né, entender necessariamente no negócio. E o terceiro ponto, né, capacitar a equipe e dar autonomia para ela, tá? Eu diria que você
vai observar que o seu balanceamento entre aquilo que você realiza como especialista contra aquilo que você gerencia pessoas, você vai gastar provavelmente muito mais do que 30, 40, às vezes até 50% do seu tempo, né, olhando para as pessoas, né, e gerenciando pessoas, escutando as pessoas, do que efetivamente executando atividades. Não, ó, excelentes dicas, né, Goto? Porque normalmente as pessoas se preocupam com o lado técnico, né, e esquecem que para alcançar esse papel gerencial, né, e se manter nele, novas habilidades são necessárias. Falando de mudanças, né, para muitas pessoas, por exemplo, eu tenho uma carreira em consultoria, questão de ser sócio, né, ou em empresa, eu quero ser C-level, quero ser CEO. Você chegou a CEO e mudou para a área de compliance. Conta um pouco para a gente, Goto, o que provocou essa mudança? O que te motivou a sair de uma posição que trabalhava com estratégia, depois de ser CEO, para uma posição em compliance? Eu sempre me motivei muito por desafios e problemas complicados, vamos dizer assim, tá? Então, assim, gerir pessoas, né, numa operação, né, com muitas pessoas, né, com operação logística, vendas, marketing, tá? Acho que é bastante complexo. Mas no Brasil, especificamente, né, a gente tem essa grande complexidade, né, do combate à corrupção e principalmente, né, de implementação de sistemas mais íntegros, né? E isso foi bastante importante na minha carreira também, né? E outra coisa também bastante importante que vocês saibam relacionado à sua carreira, tá? Por mais que as empresas tenham políticas, procedimentos, né, e que a área de RH seja extremamente importante, né, é sempre, né, muito importante que você reconheça e tenha gratidão por pessoas que sempre te ajudaram dentro da sua carreira, tá? Assim foi com a minha carreira também, né? Eu tive, né, a grande felicidade, né, de ter grandes gestores, né, como o senhor Aloysio Birro, que quando eu estava numa posição muito de especialista, tá, ele me ofereceu um desafio para ir para a Alemanha, por exemplo, tá? Então acho que foi uma grande mudança dentro da minha carreira, né? Assim também, né, como o Paulo Stark aqui no Brasil, né, quando eu estava justamente nessa posição, né, de ser CEO de uma das empresas do grupo Siemens, tá? Ele justamente me falou o seguinte, olha, né, o grande desafio que eu tenho aqui, né, é a sucessão, né, de um grande profissional que todos nós admiramos muito, né, que é o Wagner Giovannini, tá? Então, né, o grande desafio que eu tenho agora aqui, tá, é você ir para essa área de compliance, tá? Eu acho que o importante também, né, é essa capacidade, né, de entender os problemas, entender as fraudes, tá? Mas principalmente na nossa área a gente tem uma peculiaridade, né? Eu acho que a gente tem que além da seriedade, né, acho que você tem que passar muita confiabilidade para os interlocutores também, tá? Então, acho que esses foram alguns fatores que me ajudaram bastante nessa migração de carreira também. Bem interessante, Goto. Não sei se o pessoal que está acompanhando aqui a gente conhecia essa parte, né, da carreira do, Hum. do Goto, antes do compliance e esse processo de migração. Você até comentou um pouco a respeito, Goto, mas eu vou voltar para explorar um pouco mais, né, da sua experiência. Quando a pessoa está nessa posição mais especialista, ou de conhecimento técnico, né, e o que diferencia alguém que está nessa posição para um degrau para cima de gerente, né? Onde você enxerga que está a grande diferença de quem hoje está numa posição de sênior, de especialista ou de supervisão barra coordenação de uma pessoa que de fato é um gerente? É. Eu acho que uma das coisas que diferem bastante, né, é a questão da proatividade, né? Porque um especialista também, tá? Ela primeiro, tecnicamente, uma pessoa muito boa, né? Mas que vai desenvolver muito bem desafios que foram dados para ela, né? Então, assim, eu te dou um problema, você vai ser a melhor pessoa para desenvolver aquele problema, tá? Um gestor, não, ele tem que entender e enxergar necessariamente o problema, justamente para delegar esse problema ou para ele mesmo executar, né? Então, para isso, você tem que ter também uma certa proatividade, né? Então, frases do tipo assim, eu não sei do que a empresa espera de mim, tá?
você tem que, né, ter essa percepção um pouco como gestor do tipo, olha, isso é o que eu entendo que a empresa precisa de mim, né? Então eu tenho que entender quais são os problemas, tá? Para eu mesmo resolver ou para delegar para outras pessoas, né? E aquela pessoa que é um pouco mais especialista, né? Ela acaba se colocando nessa posição do tipo assim, eu vou esperar um pouco para ver tal o que que eles eh, vão esperar de mim, tá? Outro ponto bastante importante, como a gente falou, tá? Sim, tá? Saber lidar e principalmente, né, trabalhar com pessoas, né? E nessa transição também, tá? Tem uma condição bastante peculiar, né? Que a gente fala em outros cursos especificamente, né? Que a gente precisa tomar um cuidado bastante grande, né? Quando você é especialista ou um analista, vamos dizer assim, tá? É muito comum, né, que você converse, né, ou tenha algumas peculiaridades, né, inclusive sobre seus gestores, né, ou questione os seus gestores, tá? Agora, quando você se torna normalmente gestor dessas pessoas, tá? A gente costuma brincar que você entra, né, quase numa cúpula de silêncio, onde, né, você deixa de participar das piadas ou das discussões para ser a parte da piada e ser parte da discussão, né? Então, acho que você também tem que ter um pouco de consciência disso, de que passando de especialista para gestor, tá? Nem sempre as pessoas vão ser tão abertas ou são tão críticas quanto eram com você na posição anterior. Legal. E você já trabalhou como diretor na área de negócios, né, marketing, estratégia, e também como executivo na área de compliance. Da sua experiência, Goto, o que normalmente as pessoas se surpreendem quando sentam pela primeira vez nessa cadeira? Ou seja, o que que essas pessoas falam, puxa, eu queria estar muito lá, mas na hora que eu chego, eu falo, opa, peraí, mas isso ninguém me avisou que ia acontecer. Eu acho que tem algumas decepções normais, tá? Mas que se você aceitar isso, tá? Facilitam bastante a sua vida, tá? A primeira é o que eu estava conversando um pouco, né? Assim, que as pessoas talvez não vão ser tão abertas com você quanto você esperava. E talvez seja muito menos por uma atitude sua, mas muito mais por um receio das outras pessoas no seguinte sentido, né? Nossa, eu sempre fui colega do Jefferson, mas agora eu sou, né, gestor dele, né? Sou subordinado dele, né? Então, né, vou medir um pouco, vou calibrar um pouco, né, as minhas críticas que eu fazia antes, tá? Então, assim, é muito menos culpa de você, gestor, tá? Mas é muito mais um comportamento normal das outras pessoas, tá? Outra coisa bastante importante, né, é que, né, você sim tem que dedicar bastante mais tempo, não só para gestão de pessoas, mas também de entender todos os outros recursos, né? Coisas que para você antes eram operacionais, tá, ou que você não precisava ficar prestando atenção, tá? Desde coisas mínimas, se seus funcionários têm os recursos adequados, se eles fizeram o treinamento adequado, né, se você precisa fazer os planejamentos, controlar o orçamento também, tá? Eu não gosto de números, eu não gosto, vamos dizer assim, dessa politicagem relacionada ao orçamento, né? O que manda dentro de uma empresa, em termos de gestão, tá? É saber muito bem seu orçamento e, principalmente, né, tá muito conectado ao negócio, tá? Então, essas não são atividades a mais que você gostaria de fazer. Não, são partes essenciais das suas atividades, tá? Além, tá, daquilo que você já fazia antes, tá? Então, assim, você vai deixar de ser um bom analista realizador de due diligence, um bom investigador, um bom treinador, tá? Mas sim, vai ter que entender de outras matérias bastante importantes também para sua gestão. Essa dica vale Né, ouro, Goto, porque, de fato, quando você ocupa uma posição de gerência, tem um centro de custo atrelado dentro da empresa e ter um bom controle desses números, ou seja, não adianta você, por exemplo, ser muito efetivo nas investigações, mas você gastou o dobro do que estava previsto. Como gerente, né, o seu resultado não foi bom. Mas eu fiz uma boa investigação. Fez. Mas você não respeitou o orçamento da empresa. E são pontos para quem é mais técnico, às vezes não está no radar. Por isso que eu acho que é super relevante esse tipo de ponto. Vamos começar a focar esse nosso bate-papo, Goto, no mundo do compliance, né? Vamos ter mais foco. Existe bala de prata? Ou seja, o especialista, se fizer isso, sucesso. Vou virar gerente ou, na verdade, não? Tem alguns caminhos, algumas opções para conseguir o sucesso e conseguir, enfim, sentar nessa cadeira.
Obviamente não tem nenhuma bala de prata, tá, não tem nenhuma solução mágica, vamos dizer assim, tá, mas existem alguns erros comuns que eu costumo dizer, né, e que podem te prejudicar bastante a sua carreira, tá. Um dos erros comuns também, tá, e pode parecer, né, assim, uma coisa, né, de uma pessoa muito mais velha, alguma coisa do tipo, tá, mas assim, uma certa impaciência que eu tenho observado em algumas pessoas, né, do tipo assim: já estou aqui há 6 meses e não foi promovido". Provavelmente, talvez, você não vai ser promovido mesmo, né. Já estou aqui há 1 ano, né, e não me deram nenhuma promoção", né. Eu digo o seguinte, tá, assim, em 2 anos, o máximo que você vai conseguir, tá, é você executar alguma coisa e, se você tiver maturidade suficiente, é olhar para trás para ver os erros que você fez naquele primeiro ano, né. E se você não achou nenhum erro que você fez naquele primeiro ano, tá, eu acho melhor você procurar direito, porque, assim, é muito fácil a gente da área de compliance, tá, escrever uma política, né, fazer um treinamento, né, realizar uma investigação e achar que tá tudo lindo, maravilhoso, porque você escreveu aquele no melhor entendimento, usou inteligência artificial, né, pegou as melhores referências de mercado, né. Só que, se você olhar para trás depois de 1 ano, né, vai olhar e vai falar assim: "Poxa, mas eu escrevi isso aqui, mas isso aqui nunca aconteceu", né. Isso aqui eu pensei, dessa maneira ali atrás, eu falava isso nesse treinamento, mas eu acho que não está muito legal isso, tá. Então eu acho que aprender com os próprios processos, ter um pouco de paciência, vamos assim, relacionado à maturidade, isso acho que é bastante importante também, tá. Acho que você tocou um outro ponto também bastante importante, né. É, porque quando você é um especialista, né, você é responsável por aquilo que é da sua competência, né. E quando você é gestor, né, normalmente as pessoas, né, vão elogiar, a sua equipe, mas quando der algum problema vão reclamar com você sobre alguma coisa, né, que uma pessoa especificamente fez, tá. Então acho que você ter um pouco de maturidade relacionado a isso é bastante importante também, tá. E algumas dicas que eu dou você não precisa muitas vezes ter o cargo formal para exercitar essa liderança, tá. Então, pega um projeto específico, né, e coordena aquele projeto, né. Divide as tarefas, né, pede para cada um fazer alguma coisa, tá, faz uma consolidação. Isso são temas de lideranças comuns que podem acontecer durante sua carreira, que já vão exercitando um pouco, tá, esses seus skills de gestão, diferente só simplesmente da execução da sua atividade. E esse ponto é bem importante também, né, Guto? Porque às vezes a pessoa acha que, eu só vou mostrar se me reconhecerem. E não entender que é uma jornada, é um caminho. Ou seja, puxa, às vezes o próprio supervisor já tem equipe, um especialista tem alguém da equipe, mas fala assim: não, só quando eu for gerente, aí eu vou mostrar que eu sei. Ao invés de entender que não, eu já preciso ir praticando e mostrando gestão de pessoas, gestão de orçamento e outras habilidades, né? Por isso que, assim, parece às vezes, pessoal, que, isso é óbvio. Só que acredite, muitas vezes, para quem está passando por essa etapa, não é, né? E poder ter a troca com quem ouvir, né, conversar, é sempre também muito importante, né? Às vezes você tem dentro da própria empresa pessoas mais sênior e que sejam de confiança. Puxa, pode ser uma pessoa para você trocar ideias, conversar, entender também como ele chegou lá dentro dessa empresa, né? Conhecendo a cultura e as características dela. Pensando em comportamentos e competências, o que você acha que é inegociável, Guto? Ou seja, para a pessoa que hoje tem essa posição de especialista, de sênior, mas quer ser um gerente de compliance. Uhum. Quando a gente pensa em competências e comportamentos, o que no seu entendimento é inegociável? Gostar de falar com pessoas é inegociável, sem dúvida nenhuma, como a gente estava falando, tá. Então, assim, investir, né, ou vamos assim, dedicar tempo para as pessoas é um tema inegociável, vamos dizer assim. Mas não só pensando na sua equipe, mas também, né, nos seus pares e, principalmente, né, uma das coisas que ajuda bastante também no desenvolvimento da carreira, tá, é você entender que, aquele gestor que vai te alçar, né, numa posição de especialista para gerente, ele está colocando uma aposta também em você, né. Ele também, né, ele está se comprometendo com isso, né. E muitas vezes uma coisa que às vezes fica fora do radar das pessoas, tá, é não só a opinião
desse seu gestor, mas dos pares dos seus gestores, tá? Então, é muito comum que a área de compliance, principalmente, né, porque a gente é uma área, né, que trata de temas mais sensíveis, mais difíceis, né, ela se isole um pouco e não tenha tanta visibilidade, tá? Mas é tão importante quanto a opinião do seu gestor, da sua gestora, né, que vai te dar aquela posição, tá? É muitas vezes dos pares deles, tá? Então, assim, então, para eu ser gerente dessa área, tá? O diretor da área tem que me alçar para aquela área, tá? Mas o diretor provavelmente vai pedir a opinião, ou vai ter a opinião, tá? Do diretor jurídico, diretor de auditoria, tá? No outro gestor da área de riscos, controles, tá? Do próprio CFO, tá? Então, se você não tiver zero de visibilidade com essas pessoas também, tá? Pode ficar bastante difícil, né? Também se você tiver, né, uma detração, vamos dizer assim, tá? Um bloqueio com algumas dessas pessoas, tá? Também pode ficar bastante difícil. E aqui a gente precisa, na nossa área especificamente, tá, tomar um cuidado extremamente sensível relacionado a isso, né? Por quê, tá? Porque não é incomum, né, que você tenha algum tipo de animosidade. Por quê, tá? Porque você fez uma investigação em uma área, né? Você foi rodar um controle em uma área, tá? Você bloqueou, né, um parceiro de diligência de uma outra área, tá? E aquele diretor ou aquela diretora, tá, tem uma certa, né, visão um pouco negativa sobre você relacionado a um determinado processo, tá? Mas é muito importante que a gente separe o que é a parte técnica do trabalho, tá? Da forma como você trata esse trabalho, tá? Então, assim, tá? Duro com os problemas, mas não necessariamente com as pessoas, né? Então, acho que assim, tá? Criar essa rede de relacionamento também acho que é bastante importante e é uma dica que eu dou, né? Para aquelas pessoas que querem se desenvolver também dentro da carreira. Legal. Você tem uma vivência ampla, Guto, e também um amplo network, né? Então, com certeza você já promoveu gente, Uhum. né? Já teve colegas, né, que você testemunhou alguém que foi dessa equipe, mas acabou sendo promovido com um amigo seu, conhecido seu, etc. E tendo essa visão, você certamente já viu assim, ah, olha que legal, isso aqui deu certo, Uhum. tá crescendo. Mas você também já viu o outro lado, deu errado. Puxa, apostava nessa pessoa, não entregou o que eu queria. Ou então, um colega veio desabafar com você e falou, puxa, essa pessoa era conhecida no mercado, tinha boa reputação, promovi ele para gerente ou ela para gerente, não deu certo. Uhum. Da sua experiência, Goto, do que você vivenciou e ouviu, geralmente por que dá errado quando a Uhum. pessoa é promovida para gerente, mas não encaixa? Uhum. Eu costumo dizer o seguinte, né? Das minhas contratações, eu vivo relativamente tranquilo, né? Se talvez eu não contratei necessariamente a pessoa correta, tá? Porque o processo de contratação, principalmente de uma pessoa externa, né? Ela, ela é um processo complexo, né? Às vezes você não tem um fit de cultura da pessoa, às vezes no processo de entrevista uma pessoa foi melhor do que a outra, né? Às vezes, em determinado momento, né, você estava procurando um skill que era diferente do outro, tá? Então, assim, no momento de contratação, vamos dizer assim, tá? Eh, Em termos de sucesso, vamos dizer assim, tá? Eu não me culpo muito, tá? Ou eu não me culparia muito, tá? De você talvez ter contratado uma pessoa que não deu muito fit, né? A pessoa tinha uma expectativa, você tinha uma expectativa diferente, tá? Vocês vão ter que chegar naquele meio termo, tá? Então, depois que você contratou, tá? Você vai ter que chegar nesse fit, tá? Persistir no erro, eu acho que aí já é um problema maior, né? Do tipo assim, tá, você tá vendo que a pessoa não tá performando, né? Deixar aquilo daquele jeito, eu acho que é um grande equívoco, tá? Então, o acompanhamento, o feedback contínuo também, acho que isso é bastante importante. E nisso, eu estou bastante tranquilo relacionado a esse processo, tá? Eu costumo dizer, tá, que demitir pessoas também não é uma coisa muito prazerosa, mas você, como gestor, tem que estar necessariamente preparado, entender que faz uma das suas funções é relacionado a isso, tá? E talvez, né, o que eu costumo dizer é que sim, né, a não ser que em casos excepcionais, né, que tenha uma grande fusão e aquisição dentro de uma empresa, que tenha eventualmente, né, uma grande ruptura de mercado, né, eh, um grande erro que você vai ter dentro do processo de desligamento, né, é quando você vai desligar uma pessoa e a pessoa fala assim:
mas eu não esperava isso, eu nunca tive nenhum feedback relacionado a isso, né? Então, acho que é muito importante você ir pontuando durante a carreira da pessoa, olha, ó, isso aqui foi bom, isso aqui talvez tenha que corrigir, né? Olha, aqui a gente está saindo bastante do rumo, né? Então, acho que é bastante importante que o gestor sempre deixe bastante claro isso, porque também é muito cômodo para o gestor, muitas vezes, falar assim, nossa, Jeff, está indo muito bem, né? Assim, sempre nas pontuações da pessoa, né? Colocar avaliações lindas, maravilhosas, e aí chegar lá depois de um certo determinado momento e falar assim, puxa, né, eu vou ter que te desligar. Eu falo assim, mas por quê, né? Sua performance não foi boa, mas você nunca me falou sobre isso, né? Então, isso eu acho que é um equívoco, infelizmente, bastante grande, tá? O que deu certo, ou o que tem dado certo especificamente, né, eu acho, né, esse acompanhamento, né, contínuo e principalmente nessa virada, né, entre especialistas e gestores, né, aqueles 3 temas que eu falei, né, interesse legítimo pelas pessoas, tá, entender bastante do negócio, né, e dedicar bastante tempo para capacitação e para performance da sua equipe. Não, legal. Vamos contar um pouco dos bastidores do processo decisório, né? Porque todas as empresas têm ciclos de avaliação, né? A equipe sempre fica muito ansiosa, né? Vou ter um aumento, né? Vou ser promovido. E sempre fica aquela dúvida do o que rola nos bastidores, né? Na diretoria, né? Como que essa decisão é tomada, né? Se fosse para contar um pouco para o pessoal que está nos ouvindo, Goto, de como que funciona esse processo de avaliação e decisão lá na diretoria, né? Lá no C-Level, puxa, essa pessoa vai ser o novo gerente da área, o gerente da empresa. Como que você descreveria esse processo e do que é relevante para quem está lá brigando, batalhando dia a dia para conseguir ter essa posição? Eu acho que principalmente em empresas bem maiores e muito bem estruturadas, né? Eu acho que depende muito da maturidade do gestor relacionado à avaliação legítima da sua equipe, né? É difícil você. Eu não estou falando aqui com um gestor que talvez tenha uma ou duas pessoas lideradas, porque isso talvez seja um pouco mais difícil, né? Mas quando você tem uma equipe um pouco maior liderada, você sim tem uma distribuição normal entre a capacitação e principalmente sobre a performance das pessoas, tá? Então, o que eu acho equivocado, por exemplo, tá, é quando você vai fazer uma discussão de performance, né, e chega aquele gestor, né, e fala assim, não, aqui da minha equipe todos são excepcionais, todos ultrapassaram todos as performances, todo mundo, né, tá muito acima da linha, né? Ou aquele gestor o contrário, né, que é tão crítico que fala assim, não, aqui, né, todo mundo muito ruim, né, e tá todo mundo abaixo, né, das expectativas também, né? Sim, você tem que fazer um exercício de falar o seguinte, ok, nós performamos bem, dentro daquilo que a gente performou, a gente superou as metas, né, mas dentro dessas metas que a gente superou, teve uma grande massa, né, que ajudou, performou muito bem, né? Teve aqueles que foram excepcionais e é um exercício bastante importante saber quem são os excepcionais, quem são aquelas pessoas, né, que estão mais próximos da sua linha sucessória, tá? E sim, né, você tem que ter continuamente esse exercício, né, de falar o seguinte, num caso crítico aqui, tá, que eu vou receber, né, uma meta de redução de pessoas ou ou às vezes nem isso, né, assim, em um determinado momento específico, tá? Porque são aquelas pessoas que naquele ciclo especificamente performaram um pouco abaixo, tá? Então essa maturidade, ela é bastante importante, tá? Outra coisa também que é bastante importante, não só essa maturidade, tá? É você escutar de uma forma ativa, né, os seus pares também, porque existe normalmente essa calibração, tipo, olha, eu fui lá, tá? Eu classifiquei o Jeff, né, como excepcional, por exemplo, tá? Mas todos os meus pares, tá? Eles colocaram ele numa outra posição, né? Das duas umas, tá? Ou eu tenho que realmente conseguir defender, né, de uma maneira excepcional, ou ter uma escutativa mesmo, tipo assim, puxa, obrigado, tá? Eu entendi que eu classifiquei ele de uma maneira, tá? E eu vou reclassificá-lo de uma outra maneira, tá? Mas ao passo que eu reclassifiquei ele de uma outra maneira, tá? Uma coisa que você nunca pode fazer, até para não perder a legitimidade do seu próprio processo,
Aí eu fui lá numa avaliação de desempenho, eu te classifiquei como excepcional, mas voltaram que você é em linha com o esperado ou está abaixo. Cara, você perdeu automaticamente, né, toda a credibilidade ou todo o empoderamento, então seu funcionário vai falar assim: "Ah, então o que que adianta eu, né, trabalhar aqui com você, tá, assim, sendo que, né, você nem consegue defender a minha posição relacionado a você", tá. Então acho que sim, é uma armadilha muito cara, vamos dizer assim, tá. Então acho que, assim, é muito importante que o gestor ele entenda esse processo como um processo maduro, que você tem que avaliar de uma forma, né, técnica, madura, né, que dê os feedbacks adequados também, tá, que escute ativamente os seus parceiros, tá. E voltando ao tema anterior, tá, e para aquele que é o especialista que está tentando alçar esse processo, tá, que também tenha maturidade de entender o seguinte, tá, puxa, meu gestor sempre me deu feedback positivos aqui, tá, mas nessa avaliação eu fui mal avaliado, né, principalmente talvez pelos meus pares, tá. Então talvez eu tenha que escutar um pouco melhor, tá, o que está acontecendo e ter uma percepção, uma leitura, cada vez melhor, tá. Um erro, tá, é assim: "Ah, estão me perseguindo", ou, né, assim, é contra a minha pessoa", né, ou uma coisa que também eu acho que é muito, né, ruim, assim: "Ah, fulano foi avaliado de tal maneira, eu fui avaliado de outra maneira". Gente, né, olha para o seu, né, foca especificamente, né, o que que você precisa fazer, né, para, né, mudar a situação ou para especificamente, né, atingir aqueles objetivos que você está buscando. É excelente, Goto. De fato, a vitimização pessoal é, pode ser um caminho, mas ele não é um caminho bom, né, para dar resultado. Geralmente, essa questão da proatividade que o Goto já comentou antes, né, de entender, de refletir, buscar ações de melhoria, costuma ser um bom caminho. E nessa linha, Goto, que dica você daria para esse especialista ou esse profissional sênior em relação à postura? Como é que ele mostra internamente para a empresa, para o chefe ou para os pares do chefe, que ele ou ela está preparado ou preparada para sentar na cadeira e ser o novo gerente da empresa? É. Acho que a primeira coisa é uma autorreflexão sobre se é isso mesmo que você quer. E tá tudo bem, na verdade, tá? Se você não quiser essa posição, né? Ah, eu não tenho muita paciência para falar com as pessoas. Eu acho que esse negócio de orçamento é uma politicagem dentro da empresa, tá? Eu quero fazer aqui o meu, ser bem reconhecido para isso, tá? E, né, na minha concepção, tá? Ter um bom equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Gente, tá tudo bem. Cada um tem a sua régua, cada um tem necessariamente, tá, as suas perspectivas, tá? Ah, eu quero dedicar mais tempo para minha família, para minha casa, para os meus pais nesse momento, tá? E tá tudo bem, né? Não é todo mundo que precisa e necessariamente, né, quer estar naquela posição, né, relacionado a isso, tá? Por outro lado, né, se você entende que aquilo é o seu caminho, tá? Entende que necessariamente é algo que você almeja e quer, tá? Então, né, como a gente falou, tá? Ter necessariamente a proatividade de entender os problemas e buscar as soluções dos problemas, tá? Ser um crítico construtivo, né? Porque existem muito aqueles críticos, né, que são simplesmente detratores, que estão sempre reclamando, tá? Olha, eu não gostei disso, mas eu acho que a solução melhor seria fazer dessa maneira, tá? Ser, além disso, né, um inconformado também, né, positivo, que eu costumo, ou construtivo, que eu também, Diego, costumo falar, do tipo assim, gente, a gente está fazendo essas diligências sempre da mesma maneira, né, assim, a gente não consegue ser mais efetivo no processo de investigação, né, será que nosso treinamento, né, não poderia ser melhor relacionado a isso, tá? Então, essas proatividades, ou principalmente, né, essas soluções de problemas, tá, eu acho que demonstram automaticamente ou te colocam necessariamente, tá, numa posição, né, um pouco melhor ou numa situação de mais destaque dentro das corporações. Legal. A gente foi falando bastante da entender a empresa, de postura, de relacionamento com as pessoas. E o lado do conhecimento, Goto? Assim, quão importante é para alguém que hoje é sênior especialista pensar em estudar, fazer curso, ou estar num evento, se atualizar, ler, acompanhar redes sociais, profissionais mais experientes de compliance? Isso
qual que é o seu ponto de vista em relação a isso, Guto? Precisa, não precisa? Esse acho que é outro contraponto também, tá? Acho que assim, muitas pessoas chegam nesse lugar, né, da gestão, né, e falam o seguinte: agora eu sou só um generalista, tá? Eu tenho só pessoas excelentes abaixo de mim que são melhores do que eu. Ok, tudo bem, tá? Só que, assim, o conhecimento técnico, principalmente da nossa área, ele é muito importante, tá? Principalmente porque na área de compliance você lida com termos sensíveis, né? Você seguir ou não com uma atividade, tá? Vai depender de um conhecimento técnico muito importante seu, né? Obviamente, né, você talvez não seja a melhor pessoa, tá? A pessoa que mais conhece, vamos dizer assim, tá? Para entrar nas nuances ou, né, operar lá, né, o sistema de leitura de e-mails numa investigação, tá? Talvez você não seja a pessoa, né, mais capacitada, tá, para rodar as performances dentro de uma ferramenta de due diligence. Talvez não seja também a melhor pessoa, né, que vai fazer o melhor treinamento, né, a escrever a melhor política, tá? Mas minimamente sim, você tem que, né, participar de fóruns externos, tá? Escutar muito dentro da companhia o que está acontecendo e, principalmente, tecnicamente, você sempre tem que se reciclar, entender o que tá acontecendo. Então, assim, não só ser um bom generalista, tá? Mas também, tecnicamente, também eu acho que essa profundidade é bastante importante dentro da nossa área. Não, legal. Eu vou aproveitar aqui, pessoal, para fazer o gancho, né? Que essa masterclass ela está sendo feita, né, em razão do curso Next, Jornada para Head Compliance. Então, se você é um profissional, né, sênior, especialista, supervisor, coordenador ou recém, né, empossado nessa cadeira de gerente, avalie que esse curso pode ser do seu interesse para te ajudar, né, nesses próximos passos da carreira, né? E eu, particularmente, acho sempre muito importante a questão de estudar, tá atualizado, ninguém sabe de tudo, né? É muita coisa para conhecer, né? Um aspecto, por exemplo, que eu acho super relevante é a própria legislação e regulamentação, né? Que a cada momento tem uma novidade. Então, às vezes o pessoal fala assim, não, mas eu conheço a Lei 12846, né? Eu estudei ela há 4 anos atrás e ponto, né, não acompanha mais o que a Sergio faz, não tem ideia do que está acontecendo com os pares e acaba sendo depois surpreendido porque não estava conectado, né? Aproveitando, Goto, o que você faz como dica para se manter atualizado? Porque você é uma pessoa também bastante ativa nas redes sociais. Onde você busca frequentar, ouvir, enfim, para se manter atualizado? Hoje acho que com inteligência artificial está cada vez mais fácil, mas assim, você tem que ser muito crítico também com a inteligência artificial, né? E até com umas certas ressalvas, né? Assim, se você vai começar a aprender do zero com a inteligência artificial, eu teria um certo receio, tá? Porque o que eu mais me divirto com os prompts, principalmente, né? É fazer um questionamento, né? Olhar e falar assim, tá, mas se esse outra perspectiva, né? E aí você vai criando, vamos dizer, ramificações que são bastante interessantes também, tá? O próprio processo de dar aula também te força muito, né, a você estudar cada vez mais, tá? E os fóruns, tá? Eu acho que o que é mais interessante na nossa área, né, é que nós temos sim congressos pagos, que são bastante interessantes, mas temos várias plataformas, né, ou várias iniciativas que fornecem, né, conteúdo de forma gratuita também, tá? Eu acho que os profissionais da nossa área são também muito generosos, muito gentis em trocar ideias relacionadas a todos os processos, tá? Então, eu acho que isso é bastante válido também na nossa área, né? Os fóruns não só nacionais, como também internacionais, né? Então, eu acho que cada vez mais, acho que o Brasil tem se destacado nesses fóruns internacionais, tá? E é uma boa fonte também de informação e de conhecimento contínuo também. E para quem se interessa pela essa pauta de fóruns internacionais, eu também deixo a recomendação de seguir o Goto, tá? Porque ele é bastante ativo dentro dessa pauta. Deixo também aqui o, o, o meu abraço para o pessoal do Instituto Ethos, do pessoal do Pacto Global da ONU, né? Fica o convite para vocês conhecerem também essas ações, né? Que tem participação de várias empresas e também, eventualmente, do setor que você participa nos pactos coletivos, ações coletivas, que também são muito importantes dentro desse mundo do compliance, tá?
Caminhando, né, para a parte final desse nosso bate-papo, eu queria ainda te fazer mais umas duas perguntas, Hum. Guto. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar a sua versão Reinaldo Guto, que ainda não era gerente, não era diretor, não era executivo, que dica que você daria para você mesmo, Guto, se É. você pudesse? Eu acho que algumas dicas interessantes primeiro, né, eu acho que sim, não digo aceitar os próprios erros, mas assim, aprender com os próprios erros acho que é bastante importante, tá? Então, assim, quando você é um especialista, né, ou quando você está no início da carreira, é muito comum você sair de uma reunião ou uma discussão com uma pessoa e falar assim: puxa, eu devia ter falado isso. Ele estava errado por causa disso, 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 e eu não consegui me expressar bem, né? Esse exercício é bastante importante, né? Por quê, tá? Não para você, se autoflagelar ou para você, né, mas para você entender o seguinte, então, se na próxima vez a pessoa usar aquele argumento, né, eu tenho esse outro argumento, tá? Você pode se frustrar um pouco, porque esse momento nunca vai chegar, tá? Mas você minimamente, né, você vai ficar um pouco mais maduro relacionado a isso, tá? Tão maduro que você vai entender que para todas as reuniões importantes ou para todos os momentos importantes, né, você precisa ter uma estratégia para aquele momento, tá? Então eu vou entrar numa reunião do conselho ou da diretoria, tá, para apresentar essa política. O que que você espera com aquilo ali, tá? Espero que seja aprovado assim, assim, assado. E se não for aprovado? E se alguém fizer uma pergunta? Qual vai ser provavelmente a pergunta e como você vai responder, né? Talvez você não tenha todas as respostas e você talvez não tenha mapeado tudo, mas minimamente você se preparou, se antecipou, vamos dizer assim, tá? Para aquele, você pode chamar de campo de batalha, vamos dizer assim, né? Mas para aquele momento, vamos dizer assim, onde você deveria ter se posicionado, tá? Quando eu falo aprender com os próprios erros também, tá? Assim, perceba principalmente aquilo que te irrita ou principalmente te tirou um pouco do foco, né? Isso é bastante importante, né? E eu falo isso principalmente para as mulheres, né? Porque assim, muitas vezes, né? Assim, não porque as mulheres, né, se irritam mais, mas que as pessoas elas não percebem que, né? Aquilo que te irrita muitas vezes te domina, né? Então é muito importante, né, que você entenda necessariamente, tá, que aquilo está te irritando naquele momento, aquilo te tirou um pouco do foco, né, para você respirar um pouco e falar assim: "Não, eu entendi isso, né, mas eu vou voltar aqui, né, para o meu ponto de foco, tá, e não tomar muito aquelas dores, relacionadas àquele processo como um todo, tá. Então acho que, né, entender aquilo que te irrita ou que principalmente te tira do foco, né, para que você volte necessariamente pro foco, tá. Eh, e a terceira dica, né, é que não tem muito a ver necessariamente única exclusivamente, né, com essa questão, né, de postura, né, é entender que principalmente, né, quando você sai de uma posição de especialista para uma posição mais gerencial de diretoria, né, a sua relação com o dinheiro também ela tem que, mudar um pouco, né. Porque quando você é analista e um especialista, né, a sua remuneração ela é muito mais contínua, né, e você olha muito mais para o mensal ou para o rotineiro, né. E quando você passa para um gestor ou para um diretor, o seu variável aumenta, o percentual Sim. do seu variável ele aumenta muito, né. E se você não tiver um planejamento, se você não entender isso, né, de uma maneira, madura, né, e saber que o variável ele é variável, né, porque muita gente já começa o ano falando assim: "Eu vou ganhar esse ano tanto de bônus". Gente, ela é variável, pode ser que você ganhe, pode ser que você não ganhe, Sim. né. Então você não pode contar com aquele recurso especificamente, tá, dentro do seu planejamento, tá. E acho um erro muito grande se você incorporar dentro do seu orçamento aquilo que é o variável, né. O inverso também é verdadeiro, tá. Se você não tiver um bom planejamento do que você vai fazer com aquele variável e como aquele variável, né, ele vai te capacitar ou principalmente, né, te impulsionar um pouco mais para frente, né. Então essa relação com o dinheiro também, tá, de saber, né, o que é o variável, o que você vai fazer com ele ou também, né, viver sem ele também, tá, acho que é bastante importante também.
É, é curioso, Guto, você trazer essa história, porque enquanto você foi falando, eu fui lembrando de uma conversa que eu tive anos atrás com um dos consultores da equipe, né? Que ele falava, puxa, eu gasto tudo que eu ganho. Aí ele foi promovido. E mais uma vez, eu gasto tudo que eu ganho. Eu não consigo, né? Não cabe no meu orçamento. Eu falei para ele, mas você já parou para pensar que talvez você tenha que fazer escolhas em nome de algo maior, Uhum. né? Ele falou assim, não, mas quando a próxima promoção, aí eu vou conseguir guardar. E eu falei assim para ele, mas se você sempre esperar a próxima, você muito provavelmente vai ficar. Você hoje ganha 2.000, você gasta 2.000. Você vai ganhar 4.000, você vai gastar 4.000. Você vai ganhar 10. E você vai ficar nesse círculo. Você não vai conseguir ter progressão. E eu achei bastante curioso, né, porque normalmente nos fóruns que a gente está sempre muito mais ligado às questões técnicas de compliance, e eu achei, me chamou a atenção, porque esse ponto que você trouxe, coincidentemente, foi a conversa que eu tive com esse consultor na época, porque eu falei, gente, para ele nesse momento, a dica não tá no lado técnico, né? Tá nesse lado mais da própria vida, de gestão, para ele justamente conseguir construir o futuro, Mas, dele. mas esse é o ponto número um que eu falei, né, assim, de ter uma preocupação legítima com as pessoas. E quando eu falo preocupação legítima com as pessoas, né, não é só porque, porque o funcionário teve que sair, porque teve que levar a mãe que está com um tratamento de câncer. Lógico, isso é bastante óbvio, tá? Mas muitas vezes o que está incomodando aquele funcionário, né, aquele liderado seu, são outros temas, né, que pode ser um tema financeiro, como você falou, tá? Pode ser um tema de relacionamento, vamos dizer assim, tá? Então, se você não entender isso e prestar um pouco de atenção relacionado a isso, tá? Acho que isso é bastante importante. Mas você também traz um outro problema muito recorrente de hoje, né? Que é o tema da ansiedade, né? Que é justamente, né, você jogar a sua felicidade no futuro, né? Então, assim, né? Você nunca está feliz, por quê? Tá? Porque sua felicidade, simplesmente, ela sempre está no futuro, né? É, é o contrário do deprimido, que, né, assim, a felicidade sempre está no passado, né, que tudo que foi passado é bom, agora é horrível, né, e eu não tenho perspectiva nenhuma, né, mas o ansioso, principalmente, tá, ele fala assim, quando eu for gerente, quando eu for diretor, eu vou ser feliz, né, e aí quando você chegar lá, daí você, como a gente estava discutindo, tá, você vai se deparar, né, com outros temas que talvez vão te frustrar e falar assim, não, mas então quando eu for, né, não, né, aproveita bem o momento agora, tá? Voltando lá a sua outra pergunta também, né, do que eu falaria pro Reinaldo do passado, tá? Eu falaria o seguinte, cara, você fez vários cursos completamente diferentes, que podem parecer completamente aleatórios, né? Assim, eu me formei em mecatrônica, né, pela Escola Politécnica, depois fui fazer marketing, como você falou, né? Fiz finanças, né? Depois fui fazer administração, né? E fui fazer agronegócio, tá? Cara, eu não me arrependo absolutamente de nenhum curso, né? Porque para todos os cursos, né, eu sempre trago uma referência de que eu aprendi dentro do processo. Assim como também as diferentes funções que eu tive, tá? Então, acho que assim, se você conseguir ir acumulando, né, aprendendo isso, tá? Mas também, né, reconhecendo os erros que você fez no passado, tá? Eu acho que minha dica é, cara, faz de novo, tá? Aprende do jeito que você aprendeu e, né, sofra menos com os erros que você cometeu no passado. Eu Mas não acho. deixe de aprender com os erros. É, eu acho que isso também, assim como você, né, sou descendente de japoneses, essa questão do estudo do conhecimento sempre foi uma coisa muito forte na minha família, né? Meus pais sempre incentivaram bastante e sempre falaram, né? Estuda, né? Estuda é algo que algo nunca vai sumir, sempre vai estar com você, é seu, é muito importante, né? Isso, né? Uhum. Então, quando você fala de não ter arrependimentos de ter estudado, eu acho que reforça esse nosso, um pouco desse nosso DNA, né, nipônico, e que sim, também tem outras culturas, etc., mas que a gente precisa cada vez mais reforçar aqui no Brasil. E para fechar, Goto, qual que seria as suas palavras finais, sua dica final para quem está nos ouvindo e que tá ainda assimilando tudo que foi falado aqui e tá pensando, puxa, legal. Se fosse para resumir, né, e pensar
qual que é o caminho? O que que eu preciso fazer? É meu desejo? É o meu objetivo? Eu quero em X anos, pode demorar, mas eu quero me tornar um gerente de compliance, eu quero ser o head de compliance da empresa que eu estou trabalhando, ou enfim, eu quero mudar, meu sonho é trabalhar na empresa XPTO, mas esse é meu sonho. Uhum. O que que você deixaria de mensagem final para essa pessoa que está ouvindo a gente, Guto? Acho que fazendo um resumo do que a gente falou, né? Primeiro, né? Tenha consciência se é isso mesmo que você quer e tá tudo bem se você não tiver certeza também, tá? Porque, né, hoje no nosso mundo tão volátil, vamos dizer assim, tá? Pode ser que hoje você queira, amanhã não queira, tá? Depois você vai voltar a querer, tá? Então, assim, primeiro, né, tenha foco e entenda aquilo que você quer, né? Saiba que, né, como a gente falou, né, você vai ter que dedicar muito mais tempo para as pessoas do que necessariamente só para a parte técnica, sem deixar de abrir mão da parte técnica necessariamente, tá? A capacitação, como a gente falou, é um tema bastante importante, tá? Sair um pouco da caixa, né, e entender e ser proativo relacionado aos problemas, tá? Acho que foram os temas que a gente tocou bastante, tá? Mas talvez, tá, o último estímulo e talvez, né, o ponto mais importante de todos, né? O que mais me fascina e o que mais me deixa satisfeito, né? Não foram só única e exclusivamente, tá, os feitos que eu obtive tecnicamente, né? Ou seja, porque quando você coloca no currículo lá, o que que você fez, né? Assim, implementei um sistema, tirei uma certificação, né? Assinei um acordo, né, difícil, né? Discuti com autoridades, encerrei uma investigação difícil, né? Reduzimos o tempo de due diligence, né? Treinamos tantas pessoas. Isso são dados bastante importantes que você tem que, como gestor, acumular e ir crescendo, tá? Mas acho que o dado mais importante, tá, é você olhar para trás e falar o seguinte: puxa, eu fiz a diferença na carreira de várias pessoas, né? E uma coisa que eu me orgulho bastante, tá, é olhar para trás, né, e ver assim, puxa, né, essa pessoa, né, ela trabalhou comigo e ela, né, se desenvolveu melhor, né, e teve uma carreira brilhante depois em outras empresas, tá? Hoje ela é uma diretora numa outra multinacional, tá? Hoje ela é uma professora em algum lugar, tá? Hoje ele é um diretor internacional de uma outra empresa, tá? Então, se você olhar, né, o maior impacto que a gente pode ter positivo para a sociedade, tá? Muito mais reduzir o backlog do seu canal de denúncia, muito menos de reduzir o backlog do seu canal de denúncia, ou fazer mais DDs, tá? É olhar e falar o seguinte: puxa, eu colaborei, né, para o desenvolvimento pessoal e profissional de várias pessoas, tá? Então, né, esse talvez, tá, seja alguma coisa que seja bem diferente, vamos dizer assim, tá, para quem vai olhar para essa área de gestão, né? Porque normalmente a gente procura, muitas vezes, muito mais o reconhecimento financeiro, ou um título, ou alguma coisa do tipo, tá? Mas se você puder, né, ajudar também, tá? E alavancar a carreira de alguém, tá? Eu acho que isso é muito mais valioso. Excelente, Guto. É legado, né? Legado é super É. importante. Antes só de me despedir, eu gostaria de deixar uma mensagem final, pessoal, para vocês que estão nos ouvindo, né? Se você se interessou, acesse o site do nosso curso, Next Jornada para Head de Compliance. Teremos uma nova turma agora, né? Prevista para o mês de junho de 2026. As aulas serão de segunda e quarta-feira, das 19 às 22 horas, com professores também bastante conhecidos do mercado, bastante experiência, de forma síncrona. E para, eventualmente, né, para o pessoal que está trabalhando, às vezes tem uma viagem a trabalho, alguma questão de dificuldade, para os alunos fica gravado, né, as aulas para que eles possam ver o conteúdo depois, né, e continuar com o curso normalmente, tá? O curso tem duração prevista de um mês, então ele é de curta duração, e a ideia é que seja de uma forma muito prática, pragmática, consiga trazer, né, os resultados para te ajudar, conhecimentos para ajudar a alavancar a sua carreira. Então,
Agradeço para vocês que estão nos assistindo, agradeço muito o Reinaldo Goto por estar aqui com a gente, tá? E aguardo vocês na próxima oportunidade. Muito obrigado.